A paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui mais uma vez para deixar uma pequena explicação sobre o nosso fascículo, sobre a aula que tivemos sobre o fascículo 1 do seu material, que tivemos pouco tempo para falar e é uma bênção porque é um assunto inesgotável, mas a gente tem que ter algumas explicações sobre algumas coisas que foram faladas. Então eu resolvi fazer esses vídeos, pequenos vídeos, para que pudesse explicar melhor alguns assuntos. Lembrando que os irmãos têm toda a liberdade de mandar suas dúvidas para mim, de me perguntar alguma coisa. Usa aí o meu número do WhatsApp, você sabe. Use o grupo do WhatsApp também, você pode perguntar. É bom que, se a sua dúvida pode ser a dúvida dos seus irmãos, e se você tomar essa iniciativa, eu posso responder a todo mundo de uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos falar agora sobre o cânon bíblico. Cânon significa régua, ou a palavra cânon significa régua ou medida. Quando ela é usada para a Bíblia, ela está falando sobre como foram colocados os livros, ou como foram compostos essa biblioteca que você tem na mão, que você chama de Bíblia. O Antigo Testamento, ele foi progressivamente colocado ou progressivamente formado mediante ao uso do povo israelita em suas liturgias, em seus cultos, em suas festividades. Ele veio sendo usado de maneira progressiva, de maneira insistente, e aí no Concílio de Jânia, porque a gente chama concílio de maneira errada, mas alguns dizem que foi só um ajuntamento de rabinos. Eles, no ano 90, depois de Cristo, eles se ajuntaram para organizar o cânon do Velho Testamento. O cânon do Antigo Testamento é o que usamos hoje em nossas Bíblias, exatamente do jeito que está ali, certo? Com o passar do tempo, a Igreja Católica, ela colocou de volta, ou na verdade ela colocou livros que eles chamam de deuterocanônicos e que nós chamamos de apócrifos. Apócrifos por quê? Porque nós consideramos que eles não têm nenhuma inspiração do Espírito Santo, porém são livros que são excelentes materiais históricos. Não estou dizendo que lá naquele livro, que esses livros são livros mentirosos ou livros que quem escreveu não tinha boa fé, estava querendo enganar as pessoas. Eles escreveram mediante uma inspiração humana. São livros históricos, são livros que vale a pena você que é cristão, estudioso da palavra, ler, para que você entenda algumas nuances e como esses livros vão de encontro ao que nós acreditamos, tá? Mas aí no Concílio de Jânia, que pode ser chamado de concílio ou não, alguns acham que isso não foi um concílio, mas tudo bem, foi determinado que o cânon do Antigo Testamento seria esse que nós temos com os 39 livros, e nós estamos estudando e temos acesso a ele agora, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós conseguimos ou podemos estudar de forma tranquila. Já nos primeiros séculos da era cristã, acontece o reconhecimento do cânon do Novo Testamento. E aí o que era necessário para entrar no cânon do Novo Testamento? Primeiro, apostolicidade. Significa isso. O que significa isso? Significa que o livro teria que ser escrito por um apóstolo ou estar muito próximo deste apóstolo. Você quer ver um livro que não foi escrito por apóstolo, mas foi escrito por alguém que estava muito perto de um apóstolo? O Evangelho de Marcos,
o primeiro evangelho a ser escrito, o mesmo Marcos que teve a confusão com Paulo, que se separaram, que Paulo escolheu Silas, Barnabé escolheu Marcos, João Marcos volta para Jerusalém, João Marcos fica aos pés de Pedro e por estar com Pedro, João Marcos começa a escrever o Evangelho segundo Marcos, mas o Evangelho poderia ser escrito também, ou a epígrafe poderia ser Evangelho segundo o apóstolo São Pedro. João Marcos ouviu direto do apóstolo Pedro, colocou no papel e aquela obra, esta obra foi o primeiro evangelho a constar no Novo Testamento. Ele cai para o terceiro lugar simplesmente por ordem não aleatória, mas por ordem de conveniência, mas ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Não de Mateus, não de Lucas, não de João. O de João foi o último evangelho a ser escrito, isso já quase 100 anos depois de Cristo. Provavelmente o evangelho de Mateus foi o segundo, o de Lucas foi o terceiro. Lucas faz um trabalho de entrevista e investigativo exaustivo para trazer o evangelho para um homem lá do Egito que pagou para que ele fizesse esse trabalho. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos, que seria, no caso, o Lucas 2, a continuação. Então, se você ler o Evangelho de Lucas, você pode saltar o Evangelho de João e ir para o livro de Atos, que você vai ver que é uma continuação um do outro, tá certo? Então, com o concílio a partir do concílio com o cânon de Muratório foi o primeiro cânon que você encontra todos os 27 livros do Velho Testamento, e aí você percebe que os livros do Velho Testamento estão inalterados até hoje. A igreja não criou a inspiração dos livros, ela reconheceu e recebeu como escritura. É um erro dizer que a igreja, e quando eu falo igreja, a igreja no seu sentido total, tá? A igreja cristã, ela não produziu livros nenhum. Ela simplesmente recebeu esses livros e acolheu esses livros como escritura. Então, para mais informações sobre isso, dê uma olhada no seu material, dê uma pesquisada na internet, você vai entender, vai achar muita coisa interessante a respeito da formação do cânon do Novo Testamento. Só para constar, o primeiro cânon do Novo Testamento foi feito por um camarada maluco, que ele retirou partes do livro dos evangelhos para poder adequar com a sua tese. Ele dizia que Jesus não era um ser humano de fato. Ele dizia que Jesus era um ser divino que veio do céu e não tinha corpo físico, só corpo espiritual. E a partir disso houve a obrigação e a contrarresposta dos crentes daquela época para produzir o cânon do Novo Testamento, para que essas heresias não fossem à frente. Tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus. Qualquer dúvida, estamos à disposição.